Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Soberano Deus, maravilhoso, tremendo e altíssimo Pai, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Obrigado pelos louvores, pelo Senhor ouvir a nossa oração, poder ler a Tua palavra e ouvir a Tua palavra. Ela faça aquilo que ela diz que faz. Nós possamos só obedecer e deixar ela agir. Que toda barreira caia por terra. Que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Jesus. Pela graça somos salvos. Se nós somos salvos porque precisávamos, estávamos perdidos. Amém? O ser humano está perdido sem Deus. Então precisa da salvação. Então ele viu que nós precisávamos ser salvos. Amém? Então a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que fez aquela obra linda, enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar, pagar a nossa dívida, para comprar a nossa salvação. E nós, o primeiro louvor, que o amor dele nos constranja, né? Que a sua glória nos constranja, né? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Então, que a glória dele nos constranja. Quando nós vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus, é a glória dele sendo manifestada. É nesse momento que o normal é constranger o ser humano. Porque o apóstolo João disse que viu a glória dele. Ele se manifestou, habitou aqui, ele viu a glória dele. Amém? E quando é revelada a Bíblia, o Evangelho, está sendo revelado a glória de Deus em Jesus Cristo. Amém? Então, o normal é quando ouvir Jesus, é ver a glória de Deus sendo revelada. Amém? Revelada, e qual o propósito? Essa glória entrar dentro de nós. Amém? Esse é o propósito da mensagem. Glória, então precisávamos ser salvos. E agora a Bíblia diz que vocês são salvos pela fé. Amém? Sois salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós. É um presente de Deus. É um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, o instrumento, a mão que recebe a salvação é a fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra do Evangelho. Amém? Então, mérito nenhum nosso. Nenhum nosso. Até a fé que é gerada aqui veio por meio da pregação do Evangelho. Que nem isso ninguém tem. Amém? Ninguém, vocês são salvos pela graça. Como? Por meio da fé. Como é que vem? Depois que ouve o Evangelho. E isso, nada disso vem de vós. É um presente de Deus, é um favor de Deus. Amém? Isso é para nós entendermos bem a palavra, para ficar bem explicado, para, como o apóstolo Paulo falou para os Gálatas, foi revelado para vocês de uma forma muito clara o Evangelho. Eu entro no Evangelho e permaneço nele por causa da palavra. Porque o justo viverá da fé, de fé em fé. Amém? Uma fé, a fé primeira, vai amadurecendo a outra. Amém? Então isso vai acontecer o quê? O que está em 2 Coríntios 3,18. O que vai acontecendo? De glória em glória. A fé crescendo a cada momento. O início, o crescimento espiritual vem através da pregação da palavra. Mas a justiça de Deus se manifesta no céu. Se manifestou. Como? Jesus na terra. Quando fala de Jesus e da obra dele, a fé começa a ser gerada em nós aí. Vivíamos, a Bíblia diz, sem justiça, sem ninguém requerer nada da gente. Mas agora a justiça de Deus foi revelada. E agora podemos ser servos da justiça.
Tu passou a crer em quem? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, a fé em Cristo veio pelo ouvir. Ouvir que Deus ama a gente. Ouvir que Jesus se entregou por nós e nós não éramos pecadores. A fé entrou quando eu não era merecedor dessa dádiva, desse presente, me constrange a glória dele. Eu era inimigo, a fé entrou porque eu criei que ele me ama de uma tal forma que fez algo absurdo na humanidade. O justo pelos injustos. Então a fé veio aí, a justiça de Deus sendo revelada. Amém? Então o início da fé é a pregação de Jesus. Amém? A obra de Cristo na cruz do Calvário por nós. Porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Qual palavra? A palavra que se fez carne. Só que agora, para ocorrer isso, o Senhor Jesus deixou tudo explicado. Porque não adianta pegar um versículo e se apoiar nele, se tem outro versículo para concordar com ele, e não deixa ele pela metade. Não dá para o entendimento ficar pela metade, pelo ouvir. Mas eu estou ouvindo, então a fé foi gerada. Não pode ser assim. Porque Jesus falou como tem que, qual o único meio que entra essa fé. Amém? Em determinado momento, as crianças vieram para a presença de Jesus, os discípulos não queriam deixar as crianças. O Senhor Jesus, deixa vir as criancinhas. Se vocês não se tornarem como uma dessas crianças, jamais entrarão no reino. Só pode ser gerado essa fé salvadora se receber a mensagem de Jesus como criança. Não pode ter um versículo isolado. Ele se une, não tem brecha na palavra, porque a lei do Senhor é perfeita, ela é completa, toda a totalidade de Deus, toda a santidade de Deus está nessa palavra, todo o amor de Deus está nessa palavra, toda a justiça de Deus está nessa palavra. Essa palavra é perfeita, ela é pura, incontaminada, não precisa de ajuste de homem, ela é toda plena. Então é isso que a Bíblia revela. Então Jesus falou, se não receber como uma criança, não tem como entrar no reino. Amém? Falou para os discípulos. Porque os discípulos, quem tem que entrar na salvação e viver a salvação. Porque é a verdade, a justiça de Deus é a verdade do que o homem precisa. Então Jesus falou, eu sou o caminho, não tem outro. Eu sou a verdade, não tem outra. E eu sou a vida. Ninguém tem vida sem ser Jesus. E eu sou a verdade, eu sou o caminho. Essa é a verdade. Para entrar na eternidade, para viver a salvação só em Cristo. Essa fé que é gerada em nós, quando nós recebemos o Evangelho, quando afirma que eu sou pecador, que eu sou inimigo de Deus, que eu preciso ser salvo, que eu estou perdido. Quando Jesus fala assim, se não for como uma criança, não tem como entrar no reino. Jesus chama uma criança, quando estivesse começando agora, Isadora começar a andar, chama essa criança que começou a andar, que em alguns momentos, dependendo da idade, quando vê que os pais não estão perto, disparam, preocupado, cadê meu pai? É assim ou não é? Quando vê que os pais não estão perto, se apavora. Se não for como criança, se vocês não chegarem a mim como chegou, porque Jesus chamou as crianças e elas vieram. Se vocês não forem assim, dependente totalmente da minha bondade, do meu amor, da minha vontade, não tem como entrar. Se vocês não se sentirem nesse momento indignos, não tem como entrar. Se vocês não entenderem que vocês não podem nada sem Deus, não pode entrar. E presta atenção, como ocorre esse discurso, por que Jesus fala isso? Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, no 18:1, dizendo,
quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, indefesa, inocente, é o maior no reino dos céus. Amém? Mas viu por que Jesus usa essa palavra? Porque Jesus revela que veio salvar. Jesus se fez carne, o próprio Deus. Jesus ia para a cruz, falando do sofrimento dele e o sentimento deles. Prestou atenção no pensamento deles? O que eles queriam? Ser o maior no reino dos céus. Soberba, orgulho. E Jesus, que sentimento terrível. Se vocês não se tornarem humildes, igual essas crianças, sem essa pretensão aí, jamais entra no reino. Jamais. Se vocês não se tornar humildes, porque vocês não são. Mas se vocês se tornarem humildes como estas crianças, tem todo o meu favor, tem toda a minha bondade, tem toda a minha presença. Amém? A fé vem pelo ouvir essas palavras. Aí eles escutaram isso? Escutaram? Aí olha em Lucas 10, 21 ao 18, Jesus falando. E disse: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque vos sujeito os espíritos. Alegrai-vos, antes, por estar o vosso nome escrito nos céus, não pelo que vocês estão fazendo, mas pelo que eu fiz. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios, aos rabis, aos filósofos gentios e inteligentes, e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Foi o Senhor que quis revelar os que viram que eram indefesos, que não podiam fazer nada, totalmente dependentes de ti, se tornaram humildes, obrigaste e escondeste dos soberbos. É nos braços do Pai, é se estribar de uma forma plena, como criança. Mas eu não posso, eu sei que com Ele eu posso se entregar de uma forma plena. Com Ele eu fui salvo, então eu fui salvo, eu tenho que viver a salvação. E como eu vou viver? Unido a Cristo, buscando a palavra, que a fé vem pelo ouvir a palavra. Cada dia pela palavra tu fica mais forte, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que o Senhor quer dizer com isso? E levantei, venci e levantei alguns para edificar o meu corpo, que é a igreja. Qual é a vitória que vence o mundo de dores, o mundo de preocupações, o mundo de inquietações, o mundo de sofrimento, o mundo de perturbação? Qual é a vitória que vence esse mundo? A nossa fé, que foi gerado pela palavra. Dá para viver a vitória.